um alimento de não condenação. Hoje eu quero falar para vocês como que Deus quer que você aprenda a viver em liberdade. Essa palavra, ela tem outras raízes ou outras folhagens, outros galhos, mas eu vou conseguir ministrar porque eu coloquei apenas três tópicos a respeito de como nós podemos usufruir e viver debaixo do favor, ter uma mentalidade do favor e não da condenação, ter uma mentalidade do cuidado de Deus, da justiça de Cristo e não uma mentalidade de condenação, de acusação. Provérbios 17, verso 15, ele diz que você não deve falar de condenação nem para você mesmo. Você não deve, nem você mesmo deve se condenar. Está escrito lá em Provérbios 17, verso 15, olha lá. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Ou seja, se alguém é perverso, mas quer passar por justo, é abominável diante do Senhor isso. Mas se alguém é justo, e ele diz, como que eu faço uma besteira dessa de novo? Eu sou um idiota mesmo. Eu sou um pecador. Eu sou um errado mesmo. Eu sou um erro. Ele está dizendo que você não deve fazer isso. Isso é abominável diante do Senhor. Você foi feito justo. Amém. Ainda que você não esteja vendo você como uma pessoa justa, talvez o seu comportamento naquele momento não foi de uma pessoa justa, mas não significa que você deixou de ser justo. Não deixou. Desculpa os arminianos e os seguidores de Armínio, do teólogo Armínio, que fala da perda de salvação. Desculpa, mas a Bíblia é muito clara. Teríamos que rasgar todo o Novo Testamento, porque todo o Novo Testamento foi escrito por Paulo, tirando poucos livros ali, ou a maioria, melhor dizendo, a maioria do Novo Testamento foi escrito por Paulo. São 27 livros o Novo Testamento. Ele escreveu 14 livros. Ele escreveu 13 que ele assinou, e ele não assinou, que eu acredito que é Hebreus. Se você não acredita que foi ele que escreveu Hebreus, quando você encontrar com ele, você tira a sua dúvida. Por que ele não assinou Hebreus? Preste atenção. Ele diz que ele era o apóstolo dos não-judeus. Então, como ele, um apóstolo dos não-judeus, e ele disse isso para Paulo, disse isso para João, como que ele agora assina uma carta para os judeus? Aí, porque ele tinha uma quantidade muito pesada de humildade na vida dele, ele falou assim, eu não posso assinar uma carta aos hebreus, porque eu disse para eles que eu sou o apóstolo dos judeus, dos não-judeus. Olha que coisa tremenda. Isso mostra a humildade de Paulo, que ele não podia assinar, porque ele se auto-intitulou como apóstolo dos gentios, muito bem lembrado, não-judeus que são gentios. Então, contando com Hebreus, são 14 livros escritos por Paulo. E todos os 14 livros, ele fala da graça, do favor de Deus, do amor de Deus. Ele fala do cuidado de Deus. Ele fala, como está escrito em Efésios 2, 8 e 9, que você deve ter esse versículo decorado na sua mente. Mesmo se você sofreu um AVC, você deve guardar ele decorado na sua mente. Pela graça, sois salvo, mediante a fé. E isso não vem de você mesmo. Por que não vem de mim mesmo? Porque senão eu vou ficar orgulhoso. Para que você não se orgulhe, não se glorie. É por fé. Amém, querido? E até a fé que nós temos para crer nele, não é nossa, foi ele que nos deu. Então você foi feito justo. Alguém pode dizer amém? Amém. Receba essa palavra dizendo, eu creio. Aleluia. Assim creio, por isso falo. Nós falamos o que cremos. Você sabe por que o pastor Jade prega a graça de Deus todo domingo? Porque ele crê na graça de Deus. Como que eu vou pregar algo contra a graça de Deus? Talvez você pensa que eu prego, eu vivo a graça, eu falo
a graça só nesses momentos. Não, todos os momentos. Nós estávamos na reunião, o pastor Antônio Cirilo estava com a gente, comentei isso com ele. Falei, o senhor vai ter que mexer nessa música do senhor aí, uma da música mais conhecida dele. Poderoso Deus, poderoso Deus. Aí eu falei para ele, não tem como mais você falar, minha alma anseia por ti. Minha alma descansa em ti. Não é? E ele é poderoso. Jeová Rafá, aquele que nos cura, o Senhor é a minha cura. Quando eu estou cantando as canções que não estão em linha com a graça de Deus, com a linguagem da graça, está cantando aqui, mas eu estou cantando outra coisa. Porque eu não creio mais dessa maneira. Eu não creio mais no que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu creio que Deus me amou sobre todas as coisas, acima de tudo. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Sabe como eu tenho evangelizado as pessoas? De uma forma simples. Eu chego perto dela e falo assim, eu tenho um negócio para falar para você. O que foi? Se você fosse o único habitante na face da terra, Jesus viria morrer por você, porque você é de forma ímpar importante para Ele. Ímpar, você é importante para Ele, você é preferido dEle. Amém, queridos? Isso é maravilhoso. Então, semana passada eu falei sobre a mentalidade de acusação, a mentalidade de erro, a mentalidade de manter-se na mentalidade de que eu pequei, eu errei. Ah, pastor, eu não pequei, errei. Ah, com certeza. João diz que quem diz que não tem pecado, está pecando, é verdade. Mas o meu pecado agora está debaixo do propiciatório. Lá no templo tinha um móvel, no santo lugar, no santo dos santos, tinha um móvel chamado propiciatório. Era uma caixa de madeira de acácia coberta de ouro. Essa caixa coberta de ouro, em cima dessa caixa, vocês acreditam que eu salvei uma foto para mostrar para vocês e não trouxe, mas fico devendo, depois mostro. Em cima dessa caixa tinha ela era aberta e em cima dela tinha uma tampa. E em cima dessa tampa tinha 2 querubins, um de frente para o outro. E eles estavam cobrindo os pés e as mãos. Cobrindo os pés, aliás, né? Os querubins estavam cobrindo os pés com as suas asas. Estavam um virado um de frente ao outro. E a Bíblia Sagrada diz que Deus se manifestava no meio desses 2 querubins. Deus não se manifesta, não é como nós aqui hoje, que Ele se manifesta dentro de nós. Ele se manifestava, Ele se personificava no meio dos 2 querubins. Por isso que quando o sacerdote ia lá para fazer uma oferenda, uma oferta, se ele tivesse algum pecado que não tinha sido confessado, ele morria. Quando Deus se manifestasse, a glória de Deus matava ele. Então a Bíblia Sagrada diz que dentro dessa tábua, dentro dessa caixa, tinha 3 coisas. Não é da sua época a construção dessa arca, mas eu posso te ajudar. O que tem lá dentro? Lá dentro dessa arca, dessa tábua, dessa caixa, estão as 2 tábuas que Moisés pegou lá no monte, escrita com as leis. Dentro dessa arca está também a vara de Arão, o cajado de Arão, que floresceu no momento de rebeldia, o povo de Israel saindo do Egito. E lá dentro desta arca, desta caixa de madeira coberta de ouro, está também um potezinho guardado com o maná que desceu do céu. Por que Deus mandou colocar tudo isso dentro da arca? Porque tudo isso representa a rebeldia do povo de Israel saindo do Egito e indo para Canaã. E nós somos a Israel espiritual. E Israel, lá no Oriente, é Israel natural, obviamente. Teve um dia que o Senhor conversou com Abraão e falou para Abraão. Abraão falou, não posso ter filho. Ele falou, você está muito enganado, Abraão. Sai aqui fora e olha. Ele olhou as estrelas. Conta as estrelas. Ele falou, não consigo contar. Ele falou, então, a sua descendência vai ser numerosa como essas estrelas. Aí falou para ele, você consegue contar os grãos de areia? Ele falou, não consigo. Ele falou, então, a sua
descendência vai ser numerosa como o grão de areia. Eu não sei se você sabe disso, mas a nação de Israel é a única nação do mundo que tem judeus, né, nativos de Israel, povo de Israel, em todas as nações do mundo inteiro. Em todo o mundo existem judeus. A Bíblia Sagrada mostra de forma clara que a descendência que o Senhor Deus diz para Abraão, que era como a areia do mar, a areia da praia, são os judeus que foram estão esparramados em todo o planeta Terra. E as estrelas, pastor? As estrelas é a igreja do Senhor que está assentada nas regiões celestiais, conforme o livro de Efésios. Nós estamos assentados nas regiões celestiais. Foi essa descendência. Nós somos, Efésios 3:29, diz que nós somos a descendência. Me perdoe, não é Efésios não. Gálatas 3:29. Gálatas 3:29, é isso mesmo? Está escrito, vê se é 29. Gálatas 3:29. Diz que nós somos os descendentes. GL 3:29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Alguém diga amém, receba. Aleluia, glória a Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Então nós somos a descendência espiritual de Abraão. Agora, nós somos chamados para usufruir da mesma maneira que o povo de Israel, a descendência natural de Abraão, que são os judeus. Não sei se você sabe disso, mas 98% dos prêmios Nobéis dados no planeta Terra foram dados para judeus. 98%. De 100 prêmios Nobel, 98 foi para eles. Não sei se você sabe disso, os donos das maiores joalherias do mundo, começando pela H. Stern e muitas outras, são judeus. Não sei se você sabe disso, mas o dono da maior empresa de fabricação de aviões do mundo, chamada Boeing, é de judeu. Não sei se você sabe disso, mas a Microsoft, ainda que seja administrada por americanos, ela foi fundada por judeus. E para deixar você mais indignado ainda, esses judeus estavam no Brasil, fugindo da guerra, estavam no Brasil, lá em Aracaju, Sergipe, e eles abriram uma sinagoga lá em Aracaju, Sergipe. E aí os brasileiros, os portugueses, se sentiram ameaçados pelos judeus que abriram a sinagoga, porque eles eram católicos e pregavam a linha franciscana, o catolicismo franciscano, os homens que andam vestidos com roupa de saco, né, Camila? Então esses franciscanos se sentiram ofendidos com os judeus que estavam lá e mandou eles embora. Sabe para onde eles foram? Eles foram para o Vale do Silício nos Estados Unidos e começaram então a fabricar nada mais, nada menos do que computadores. Hoje o Vale do Silício, a maior riqueza do planeta Terra nos Estados Unidos, são os judeus que saíram, são filhos dos judeus que estavam em Aracaju, Sergipe, e foram expulsos pelos portugueses daqui, porque eles estavam ameaçando, porque eles tinham uma mentalidade judaico-cristão, eles tinham uma mentalidade de fé diferente deles. Então, há uma promessa de Deus. Eu estou falando porque, às vezes, vou falar também sobre isso mais na frente, às vezes nós sentimos o amor de Deus, e amém, glória a Deus por isso, nos sentimos amados, nos sentimos abençoados, mas presta atenção, há uma bênção que Deus quer te dar, que você talvez não percebeu, a bênção da prosperidade. Pastor, mas o senhor vai falar isso no momento de crise financeira que o país está vivendo? Sim. Qual é o momento em que o dinheiro troca de bolso? No momento das crises financeiras. Isso é histórico. Isso é histórico. As pessoas que
começam a fazer diferença são aqueles que começam a ver as oportunidades. E Deus quer fazer isso na sua vida também. Deus quer te abençoar financeiramente. Amém, querido? Ele é bom, glória a Deus. Aleluia. Deixa eu continuar aqui. Hoje, como eu falei, eu quero alimentar vocês com uma palavra de não condenação. Uma palavra para que vocês aprendam que quando há liberdade, vocês então, no Senhor, vocês então começam a usufruir de uma mentalidade de favor. E vocês então começam a pensar com uma maneira de pensar não baseado na sua justiça própria, não nos que você faz ou deixou de fazer. Todos nós temos essa perguntinha, né? O que será que eu fiz para estar acontecendo o que está acontecendo? O que será que eu deixei de fazer para estar acontecendo o que está acontecendo? Você não fez nada e nem deixou de fazer nada, a não ser deixar de crer. Continue crendo, e até a fé que nós temos não é nossa, é dom de Deus. Continue usando a fé que Deus te deu, crendo, amém, querido? Tenha uma maneira de pensar embasada na justiça de Cristo, e não na sua justiça. Não na justiça por ter um bom comportamento, ainda que Deus nos criou para termos bons comportamentos. Deus não nos criou para mau comportamento. Deus nos criou para um bom comportamento. É óbvio, tudo que é bom, perfeito e agradável seja aquilo que esteja na nossa mente. Amém, querido? Pastor, quando é que nós recebemos essa revelação para nós vivermos? Como que eu faço, pastor? Como eu posso? Qual a minha atitude? Tem uma atitude, pastor? Tem uma atitude? Porque oração é atitude, você sabia disso? É uma atitude de fé, é uma disciplina de fé. Jejum é uma atitude, mas não é uma atitude humana apenas, é uma atitude de fé, é um posicionamento. A fé é uma atitude de crer. Então, o que eu posso, então, que tipo de atitude? Quando é que eu recebo revelação? Primeira coisa que eu quero falar para você, quando você se alimenta do pão da vida diariamente. Aleluia. Quando, pastor? Quando é que eu vou viver essa vida de uma mentalidade de favor, em que eu não vou mais ficar me condenando, eu não vou mais aceitar a condenação das pessoas, e não vou ficar me condenando? Você sabe, uma pessoa boa para condenar os crentes é pastor. Quando é que o pastor condena? Quando ele fala assim, ó, será que você, pense bem, será que você está pronto para a vinda de Jesus? Pense bem, será que você realmente é salvo? Será? Eu quase escuto o chocalho da serpente quando faz isso. Será? Você vivendo em pecado dessa maneira, será? Uma das coisas que mais assusta os pastores, quando nós começamos a falar de graça, é porque não existe mais maldição sobre nós. Não há mais maldição sobre nós. Não há mais condenação sobre nós. Fomos feitos justos por causa da obra de Cristo. Basta apenas crer, aleluia. E eles assustam, porque, pastor, como que você faz? Como é que eu vou tirar oferta e dízimo? Eu só tiro dízimo assustando eles com Malaquias 3:10. Mas a sua Bíblia não tem Malaquias 3:10? Tem Malaquias 3:10, mas a minha Bíblia tem Jesus em Malaquias 3:10. Jesus já fez tudo que era preciso. Hoje eu ensino as pessoas que o dízimo é um privilégio. Na Bíblia, 10 é o todo. Ou seja, quando eu dou 10%, para mim é 10%, mas para Deus é tudo. Deus está recebendo como tudo. Olha como Ele é maravilhoso. Ele recebe como que eu estivesse dando tudo para Ele. É o que a palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz, a palavra do Senhor diz que quando a semente é santa, quando a semente é santa, a árvore também é. Amém, queridos? Então, é o princípio de Deus. Então, isso é maravilhoso. E ainda assim, Ele nos deixa com 90%. Santificado. Agora está santificado esses 90%.
Porque para ele nós demos o tudo. Quando você olha lá no livro de Gênesis, você vai reparar lá no livro de Gênesis, o povo preso em Israel, o povo de Israel preso no Egito, e Faraó mandou eles devolverem também uma parte do salário deles. Mas Faraó não mandou eles devolver 10%, mandou eles devolverem 1/5. 1/5 é diferente. 1/5 é 20%. Faraó mandou o povo entregar 1/5 de toda a renda dele para ele. Faraó ordenou que 1/5 fosse entregue para o Egito, para o Império Egípcio. Uma tentativa de imitar a Deus, o diabo faz essas coisas. O diabo sempre imita a Deus. Mas é uma tentativa muito vaga. Por quê? Porque na verdade a tentativa dele ele tenta imitar a Deus, mas trazendo condenação. Foi o que ele fez. O povo estava debaixo de escravidão, sofrendo, e dava 10% para Faraó, e aí ele vai exigir mais 10%, 20%. E as pessoas ficaram debaixo de condenação. Então a primeira, como eu falei, a primeira coisa que você deve compreender é que nós recebemos revelação quando nós nos alimentamos do pão da vida diariamente. Lembra que eu falei na semana passada? E eu não importo de repetir, irmãos. Sabe por quê? Porque eu não sou professor. E eu não estou aqui para trazer novidades. Eu estou aqui para trazer a palavra de Deus. E eu vou ter que repetir a palavra de Deus para você. Amém? Nós falamos na semana passada aqui, no Antigo Testamento, no Velho Testamento, o maná caía todos os dias. E eles tinham que tinham que pegar o maná todos os dias e fazer o pão para se alimentar. E o pão caía de segunda a sexta. E o pão não caía, na verdade, de domingo a sexta. E o pão não caía no sábado. O único dia que eles poderiam guardar era na sexta. Mas eles não podiam guardar em outros dias. Mostrando que eles deveriam viver em fé, sabendo que Deus iria manifestar a eles. Todas as manhãs manifestaria o milagre, manifestaria a graça dele através do maná. Mas Jesus, e o maná é uma sombra de Jesus no Velho Testamento. Mas agora Jesus, ele se manifesta. Ele se torna agora Emanuel. Deus entre nós, manifestado entre nós. Ele se torna agora Deus manifestado entre nós. E agora Jesus não é mais o maná que descia toda manhã. Agora Jesus é o pão da vida. E ele diz, eu sou o pão da vida. E ele diz que quem de mim se alimenta, quem se alimentar de mim, vai ter a sua vida saciada. Glória a Deus. Então a primeira coisa que você e eu devemos fazer é todos os dias, nos alimentar de Cristo Jesus. O que é isso, pastor? É oração, é leitura da palavra, é ouvir algo que encha o seu espírito, que alimente o seu espírito, que fortalece o seu espírito. Amém, queridos? Amém. Quando você ouviu aquilo, e aquilo terminou, quando você terminou de ouvir aquilo que você estava ouvindo, e aquilo que você estava ouvindo encheu você de fé, é isso que Deus está mandando você fazer. É isso que Deus está mostrando para nós que nós devemos fazer. Isso que nós podemos fazer. Agora, você ouviu aquilo, recebeu aquilo, mas quando terminou, você não estava com vontade de orar, não estava com vontade de buscar ao Senhor. Aquilo trouxe uma secura espiritual em você. Estou respondendo. Alguém perguntou para mim, pastor, eu posso ouvir música do mundo? Quando você ouve, o seu coração é acrescido em fé? Se for, continua ouvindo. Quando você ouve, o seu coração é aquecido em fé? Aquilo que aquece, aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável, aquilo que enche o seu coração de fé, seja isso que você esteja alimentando todos os dias. Glória a Deus. Agora, a oração aqui não é porque você tem que orar. Não é que você tem que orar. Você não é obrigado a orar. É porque você tem o privilégio de poder orar. Não é uma obrigação, não tenha como uma lei.
tenha como um privilégio. Eu posso orar, eu posso falar com Deus, eu posso ouvir a voz dele, eu posso ser acrescido de fé. Amém, queridos? Seja alimentado dessa maneira. Glória a Deus. Debaixo da graça, você se alimenta da palavra como quem come pão vivo, porque quer mais de Deus, quer mais de Jesus, quer mais da presença do Espírito. Por quê? Porque a justiça de Deus é por nós, e você se alimenta dessa maneira. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar, porque Deus tem mais para nós hoje. Segundo lugar, quando recebemos revelação, nós recebemos revelação para vivermos com a mentalidade de favor, quando nós ignoramos a voz da condenação, a voz da reprovação. Como a irmã que eu falei para você, que ouviu a voz da condenação e ignorou, e comandou, e reprovou ela. Ela disse: eu não quero isso para a minha vida, não é isso que eu quero, não é. Muitas vezes você aprendeu a orar errado, e você orou para Deus, dizendo: Deus, eu não aceito isso, Deus. Que tolice. Se você já fez isso uma vez, como eu fiz, mude sua oração. Também fui ensinado errado. Aí por causa disso também ensinei vocês errado. Me perdoe por isso. Como que você vai falar para Deus: eu não aceito isso? Eu não aceito isso, Deus. Não é para Deus vai falar isso, vai falar para o diabo: diabo, eu estou te comandando, some daqui, porque eu não aceito as suas mentiras na minha mente. E você vê isso na vida de Davi com Golias. A Bíblia diz que Golias tinha na cabeça um capacete de bronze, uma mentalidade de reprovação. Ele tinha nas pernas caneleiras de bronze, mostrando que ele estava firmado na condenação, na mentalidade, nesse estilo de vida de condenação, de reprovação. Ele tinha uma couraça cobrindo o peito dele, mostrando que ele estava todo envolvido de reprovação. Era o bronze. O bronze na Bíblia fala de juízo, e ele fazia isso. Golias tinha arma, mostrando que ele estava armado para reprovar, para condenar. Mas a maior arma que Golias tinha era a palavra dele. Ele usava a palavra contra o povo de Israel, o povo de Deus. E nós somos o povo de Deus. E Golias hoje, Satanás, usa a palavra dele contra você. A palavra de condenação, a palavra de acusação. Mas lá no verso 45 de 1 Samuel 17, verso 45. Aleluia. Olha o que está escrito lá. Davi fala para Golias. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens o quê? Afrontado, reprovado, acusado, condenado. Olha o que Davi faz. Davi rejeita, Davi repugna, ele se resigna diante dos ataques do diabo. Ele condena a condenação de Golias. Ele reprova a reprovação de Golias. Ele diz: eu vou contra ti em nome do Senhor. Olha, presta atenção. O que Golias usou? A palavra dele contra Israel e contra Davi também. E o que Davi usou? Davi usou a palavra dele? Não. Davi usou a palavra de Deus. Use a palavra de Deus, irmãos. Use a palavra de Deus para reprovar a obra do diabo. Os salmos da Bíblia foi escrito para isso, para mostrar o quanto nós podemos viver reprovando, renunciando às mentiras do diabo, comandando essa mentalidade, não dando ouvidos. Não dê ouvidos. Quem está me entendendo? Não dê ouvidos. Eu acho muito interessante, porque a Bíblia Sagrada diz que Davi virou, deu as costas, e ele comandou, ele falou. É tão interessante isso. Nós precisamos ser firmes contra toda mentalidade de condenação,
todo o evangelho humano e natural, que traz condenação, que traz acusação. Nós devemos se posicionar e dizer não, e dizer: eu fui feito justo. Não importa o que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo? Eu não estou me sentindo justo. Não faz diferença. Ele te fez justo. Quem aqui crê na palavra de Deus? Amém. Você crê na palavra de Deus mesmo? Você crê na palavra de Deus mais do que nos seus sentimentos? A palavra de Deus diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Aleluia. Temos paz com Deus. Bom versículo para você decorar. Onde está escrito, irmãos? Você não, deixa eles falar. Onde está escrito? Romanos 5, verso 1. Romanos o quê, queridos? 5. Verso? Muito bem, aí. Vocês já sabiam, eu achei que vocês não sabiam. Romanos 5, verso 1. Isso é maravilhoso. Por fim, pedi para o meu tecladista vir aqui. Estou devendo muito ele já os favores que ele está fazendo para mim. Deixa eu falar algo para você antes de sair desse tópico. Hoje ainda, antes de acabar esse culto, despreze e elimine uma vez por todas a voz de condenação em sua mente. Porque maior é aquele que está em você do que o que é contra você. Aleluia. Você sabia que o diabo sabe o seu nome, mas te chama pelo seu pecado? E você sabia que Deus conhece todos os seus pecados, mas chama você pelo nome? Esse é o nosso Deus, aleluia. Existe um evangelho aí que é pregado, que não é o evangelho de Cristo, que ele fica mostrando o pecado das pessoas. Você está pecando, você fez isso, você fez aquilo. Mas o evangelho de Jesus, ele diz que ele nos chama pelo nome. Está lá no livro de Isaías: eu te chamo pelo nome. Ainda que você caia, lá no livro de Isaías fala, ainda que você caia, ele te toma pela Benjamim, pela mão direita, e te diz: tu és meu, eu te gerei, eu te formei, tu és meu, aleluia. Esse é o nosso Deus, um Deus cheio de graça, um Deus bondoso. Aleluia. Pastor, como que eu posso viver com uma mentalidade de favor? Eu vou te dar a última chave. A última. Vivemos uma mentalidade de favor quando vivemos no descanso e descobrimos que somos de fato e de verdade filhos amados do nosso Abba Pai. Quando você descobre que você é filho amado do seu Abba Pai, você fica tranquilo. Glória a Deus. Tem uma história na Bíblia, tem um relato na Bíblia, melhor dizendo, que os discípulos estavam dentro do barco. Tinha pescador lá dentro, Pedro, outros pescadores. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo lá na polpa do barco. E o barco começou a balançar. E os discípulos começaram a gritar: nós vamos morrer! E começou a ficar com medo: nós vamos morrer! Você imagina aqueles homens barbudos chorando? Você imaginou? Os homens barbados chorando de medo, que vai morrer, eu vou morrer, um segurando o outro. Me abraça, fica junto comigo aqui, pega na minha mão. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Por que Jesus estava dormindo? Eu vou explicar para você. Quando você sabe que o papai está balançando o balanço, você fica tranquilo, não importa a altura que o balanço vai. Você sabe, eu estou tranquilo, é meu pai, não é um estranho que está balançando o meu balanço, é o papai. Se é o papai, eu tenho segurança. Sabe, um dos maiores presentes que eu recebi no Dia dos Pais foi pegar a carta da Isabela e ela dizendo que quando ela está junto comigo, ela se sente segura. Achei tão maravilhoso isso. E eu fiquei pensando. Aí Deus me deu essa ilustração do por que Jesus estava dormindo. Sabe por que Jesus estava dormindo? Eles acordaram Jesus assustado, e Jesus: fica tranquilo, quem está balançando o balanço é o papai. Quem está balançando o barco é o papai, pode ficar tranquilo. O papai cuida. Você sabe, se a criança,
Você deve ter tido essa experiência já com seu filho, se você é pai, ou como filho, do seu pai balançar, ou alguém conhecido, né? O seu pai balançando o balanço, pode balançar até aquela hora que faz assim, tuc, tuc, lá em cima. Você não está nem aí, é o papai. Eu estou seguro. O papai não vai fazer nada pelo menos de forma sadia. O papai tem a mente sadia, né? Não vai fazer nada para me machucar. Sabe, Jesus falou a mesma coisa. É como se, eu imagino, sinceramente, como Jesus falava assim, você não sabe brincar, não desce para o playground então. Quem está balançando o balanço é o papai, pode ficar tranquilo. Aí ele levantou e mandou o vento parar, aquela tempestade parar, mandou ela parar no nome do Senhor. Para agora no meu nome, né? Como se ele estivesse falando, no nome do Senhor, para. Ordenou, para vento. Tem muita gente que o barco está balançando e ele está falando para Deus, Deus, eu não aceito. Deus falou assim, o que eu tenho a ver com isso? Você tem que falar com o outro, não é comigo não. Fala com o outro, comanda ele. Quem está me entendendo? Diga não, voz da condenação. Aleluia, glória a Deus. Não é incrível? Mesmo Jesus sem ter feito nada, ele tinha acabou de batizar, ele fez um encontro com Deus, fizeram o curso das águas com ele batizou. Quando ele saiu da água, ele não tinha feito nada, não tinha liderado nenhuma célula, não fez nada. Quando ele saiu, Deus olhou para ele, esse é meu filho amado em quem meu coração se enche de prazer. Isso não é incrível? Porque às vezes nós pensamos que nós somos amados pelo que nós fazemos, ou então nós deixamos de ser amados pelo que nós deixamos de fazer, ou então pelo pecado que nós fizemos. Não, nós não somos amados pelo que nós fazemos, nós somos amados pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele nos substituiu, Ele entrou no nosso lugar. Aleluia. Alguém me perguntou, e eu achei inteligente a pergunta, sábia a pergunta. Pastor, o senhor disse que Davi não usou a arma de Golias, porque ele não podia usar a arma de Golias, porque ele tinha que matar Golias sem usar a arma. Mas a Bíblia diz que ele não matou Golias com a pedra. Você sabia disso, né? Davi não matou Golias com a pedra, ele só tonteou ele com a pedra. E eu até imagino, quando ele pegou a pedra, alguém falou assim, como é que você vai matar Golias? Olha o tamanho de Golias. Ele falou assim, como é que você vai matar ele? Ele falou assim, é por isso que eu vou matar, o tamanho da testa dele, quem vai errar? Não erra não, então eu matei lobo, que a testa é muito menor, olha o tamanho da testa de Golias, não erra nunca. Mas como que, alguém falou para mim, perguntou para mim, mas como o senhor explica o fato de Davi ter usado a espada de Golias para cortar a cabeça dele? Aí a pessoa fez isso, me cutucou, né? Aí eu fui orar. Aí Deus me deu a palavra. Já estou terminando, querido. Deu a palavra para mim. Eu acho que eu vou deixar essa para outro dia. Romanos 8, verso 3. Pedi para a equipe do louvor subir. Romanos 8, 3. Porquanto que fora impossível a lei, porque a lei estava enferma pela carne. Isso fez Deus, enviando o seu próprio filho. Quem? Que filho? Jesus. Em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, Deus condenou na carne o pecado. Presta atenção. Davi, na verdade, estava profetizando a respeito da descendência dele, chamada Jesus. Ele estava profetizando. Escute isso. Ele estava profetizando. E ele pega a espada de Golias, e com uma arma de Golias, ele destrói Golias. Jesus também, da mesma maneira. Jesus pega uma arma de Satanás, e com essa arma de Satanás, ele destrói Satanás. Qual arma Jesus pegou? A morte. A morte não era uma arma do diabo?
Sim ou não? Ele pega a morte, aí ele entra na morte e ele condena Satanás com a sua própria morte. A morte vicária de Cristo condenou Satanás, o verdadeiro Golias. Foi a profecia que Davi fez. Não foi à toa que ele pega a mente, o crânio de Golias e leva lá para Jerusalém, né? Nós somos amados por Deus. Depois que Jesus ouve que ele era filho amado, então ele vai jejuar e jejua por 40 dias. 40 dias depois, ele estava lá na montanha. Aí ele ouve lá na montanha a voz de Deus novamente: esse é meu filho amado em quem meu coração se enche de prazer. No primeiro momento ele estava lá no Rio Jordão, próximo do Mar Morto. O Mar Morto é o lugar mais baixo do planeta Terra, 400 metros abaixo do nível do mar. E agora ele vai para a Cordilheira do Hermon. E lá no Monte do Hermon, no monte da Cordilheira do Hermon, um dos montes mais altos de Israel, ele ouve novamente. O que você entende disso, pastor? Eu entendo o seguinte: mesmo que você esteja lá embaixo, ou se você estiver lá em cima, mesmo se estiver tudo ruim, está lá embaixo, ou se estiver tudo bom, está lá em cima, Ele te ama da mesma maneira. A circunstância não determina o amor dele por você, mas a morte de Jesus na cruz foi que determinou o amor dele por nós. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Ouça isso, todos que têm mentalidade do favor. Nós somos amados quando nos sentimos bem, mas somos também amados da mesma maneira quando nós não nos sentimos bem. Pastor, tudo bem, pastor, mas a Bíblia diz: amarás a Deus sobre todas as coisas. E aí? O que o Senhor me fala? Eu respondo essa colocação com a palavra, usando a palavra de Deus. 1 João, verso 4, 19. É o último texto que nós vamos ler. É o último momento. Lá que diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu não sei se você é o único. Eu não sei se eu fui o único, ou se você também fez isso alguma vez. Mas eu nunca tinha lido esse versículo dessa maneira. Eu sempre li esse versículo dizendo: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Sempre colocava o, mas não tem o amamos. Não é amar somente a Deus. Ou seja, nós só temos amor para amar, seja a Deus ou as pessoas, quando nós nos sentimos amados por Ele. Só um momentinho, espera só um momentinho. Ou seja, presta atenção, o amor que nós temos hoje para amar não é nosso, é um reflexo do amor dele por nós. Nós amamos quando nós sabemos, nos sentimos amados por Ele. Você ama quando você se sente amado por Ele. O nosso amor é um eco. O nosso amor é um reflexo do amor. Vem cá. Nosso amor é um reflexo do amor do Pai. Às vezes você se esforça tanto para amar as pessoas. Às vezes você se esforça tanto para amar a sua célula. Às vezes o líder de célula falou para você: você podia liderar. E você falou: eu não sinto, que eu não quero isso, não é o que eu quero. Ou seja, em outras palavras, você está dizendo assim: eu não consigo amar as pessoas como você ama. Alguém está vendo o reflexo meu lá no espelho? Alguém está vendo? Vira para cá. Aí, não, tá bom. Alguém está vendo o reflexo meu no espelho? Não tem como. Mas agora, alguém está vendo o meu reflexo lá no espelho? Vira para lá. Você está vendo agora o reflexo? Quando você se sentir amado por Deus, você vai começar a amar as pessoas como você nunca amou. Você vai começar a amar o corpo de Cristo. Obrigado, queridos. Você vai começar a amar o corpo de Cristo como você não amou ainda. Na medida que você se sentir amado,
Ah, pastor, eu já falei para as líderes de célula de crianças, para as discipuladoras, que eu não quero liderar crianças. Mas quando você se sentir amada por Jesus, você vai amar essas crianças. Você vai dar a vida sua por elas. Não tenha dúvida disso. Eu nem estou cobrando de você, ao contrário. Eu estou dizendo, descubra o quanto Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama. Descubra isso. Vá para o Senhor, ore e fala: Senhor, faça um jejum. Fala: Deus, eu vou jejuar, vou mortificar minha carne. Eu quero experimentar esse amor. O pastor Jardim fala de um amor, de ser amado por Deus, não se sentir condenado e rejeitar a condenação. E às vezes eu não consigo perceber. Mas na medida que você descobrir o quanto é amado, você vai ser um instrumento do amor de Deus nessa terra. Você vai ser um instrumento de Deus, do amor de Deus, para com sua família, para com as pessoas, para com os perdidos. Aleluia. Fica de pé onde você está. Aleluia. Às vezes você não está, você não viu o reflexo não aconteceu ainda, porque está faltando foco, está faltando focar. Presta atenção, foque nisso. Fala: Senhor, me ensina. Deus, muitas vezes eu fiquei preocupado em amar o Senhor, mas eu agora quero me ocupar em perceber o quanto sou amado, o quanto Ele me ama. Ele me ama. Aleluia. Quanto eu sou amado dEle. As outras coisas vão acontecer espontaneamente. Espontaneamente. Talvez você está aqui hoje, você nunca teve uma experiência com o Senhor, uma experiência de filiação com Deus. Eu quero dizer para você, talvez é a primeira vez que você entrou numa igreja evangélica, e ainda escolheu entrar numa igreja evangélica que o povo é apaixonado por Jesus, porque o povo sabe que é amado dele, e esse povo canta com tanta ousadia, e um povo barulhento, um povo diferente. Vai dizer para você, coloque a mão no seu coração e diga assim: eu recebo ao Jesus da graça, ao Senhor Jesus, que morreu na cruz por mim. Eu entrego a minha vida a Ele. Eu entrego todo o meu ser, todo o meu passado, todo o meu presente e meu futuro. Eu recebo o perdão, a justificação, a remissão de todos os meus pecados. Eu fui feito filho, sou amado de Deus, sou justo perante Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por enviar o Espírito Santo para morar dentro de mim. No nome de Jesus. Tem alguém que fez essa oração hoje pela primeira vez? Você nunca tinha feito essa oração recebendo Jesus. Tem alguém que fez pela primeira vez? Nunca tinha feito essa oração recebendo Jesus? Tem alguém? Se tiver, levanta a mão. Pedir para que algumas jovens possam aproximar dela. Ali tem uma irmã, alguém abraça com ela aí. Abraça com ela aí, ó. Aleluia. Fala para ela o quanto ela é amada. Fala para ela o quanto o Senhor nos ama. Terminar. Quem está aqui hoje, tem algumas pessoas, de forma muito específica, está hoje precisando se sentir amado por Deus, amado de Deus. Levante sua mão bem alta. Pastor, hoje eu estou precisando me sentir amado dele. Estou me precisando. Levante sua mão. Eu tenho certeza, se você deixar sua mão levantada, os irmãos vão brigar para chegar até você. Alguém que está precisando hoje: eu preciso me sentir amado por Deus. Eu preciso, Pai. Eu preciso, pastor. Eu quero tanto hoje me sentir amado dele. Nós vamos cantar a canção
E nós estamos despedidos no nome de Jesus. Mas não saia sem falar para 2, 3 irmãos: você é amado de Deus. Ele é o nosso galardão e nós